Na aula passada, trabalhamos com o módulo File Dialog, focado na abertura de arquivos e diretórios. Hoje vamos focar em como salvar informações utilizando este mesmo módulo. Eu estou com a mesma estrutura de menus utilizado na última aula, e essas duas opções já criadas e prontas para serem ligadas a métodos. O primeiro método a ser estudado será o AskSaveAsFile, que vai salvar um arquivo de um determinado tipo em um determinado diretório e com determinadas informações dadas pelo usuário. Então, eu vou criar no nosso código um método chamado salvar, e dentro dele nós vamos estudar o AskSaveAsFile. A sintaxe é a mesma dos diálogos da última aula. Nós iniciamos criando um objeto com o nome que a gente quiser, e em seguida igualamos a FileDialog e acessamos, através do ponto, o método AskSaveAsFile. Entre os parênteses, obrigatoriamente, nós devemos inserir o mode e igualar a w. E fazemos isso porque, assim como o AskOpenFile da aula passada, esse método retorna o objeto do arquivo selecionado pelo usuário. Portanto, as informações serão acessadas diretamente. E como queremos salvar um arquivo, nós dizemos que o modo como vamos tratar as informações será igual a w de write, ou, traduzindo, de escrita. Com essa sintaxe, nós já conseguimos criar um arquivo. Porém, nós precisamos conectar esse nosso método salvar com o item salvar do menu, utilizando a propriedade command. Agora sim, executando o código, nós vamos ter a nossa interface e clicando em salvar, será aberto esse diálogo. Como não foi determinado nenhum outro parâmetro na criação do nosso diálogo além do modo de escrita, o usuário ele não consegue simplesmente selecionar um tipo de arquivo. Porém, ele pode inseri-lo à mão. Então, por exemplo, eu posso criar um arquivo chamado teste com a extensão txt. Salvando esse arquivo, fechando o nosso programa e indo para o desktop, esse arquivo está criado, porém, sem nenhuma informação aqui dentro. Então, vamos continuar explorando esse método. Existe uma opção que é importante e necessária quando a gente utiliza o AskSaveAsFile, e ela é a Default Extension. Como o próprio nome diz, nós definimos uma e somente uma extensão padrão para os nossos arquivos. Então, eu vou escrever essa opção, seguida do sinal de igual, e entre as aspas nós inserimos a nossa extensão, que será .txt. Executando o código, e mesmo sem ter os tipos nessa barra aqui de baixo, eu consigo criar, por exemplo, um arquivo chamado test2, e sem informar a extensão dele, clicando em salvar, e indo para a área de trabalho, vocês verão que o arquivo test2, mesmo não informando a extensão, ele adotou como .txt, um documento de texto, também sem nenhum conteúdo dentro dele. É perceptível, assim que a gente executa esse código, que os diálogos não permitem que o usuário escolha, através dessa barra, o tipo do arquivo. E para resolver isso é simples. A gente utiliza, na criação desse diálogo, a opção File Types, a mesma que a gente utilizou na aula passada para definir os tipos suportados. Então, eu posso definir esse File Types com arquivos, por exemplo, arquivos Python, com a extensão .py. Posso também definir os arquivos de texto, que é o que a gente definiu como padrão, mas eu posso deixar ele sendo uma escolha também. Além dessa opção, todas as utilizadas na aula passada também são aplicáveis a esse método. Então, nós podemos definir, por exemplo, um diretório inicial e o título do diálogo. Executando esse código aqui e acessando o diálogo, vocês verão que agora eu tenho, além do padrão com os arquivos .texto, eu posso alternar entre arquivos Python e arquivos de texto.
Como o método askSaveAsFile retorna para o nosso objeto self.arquivo um objeto de arquivo criado, pronto para ser tratado, nós podemos inserir, por exemplo, um tratador de erros no nosso método salvar. Portanto, eu posso dizer o seguinte: se o objeto de arquivo retornado daquele diálogo não for known, ou seja, nessa estrutura eu estou verificando se o usuário completou a ação de criar um arquivo, verificando se o objeto de arquivo não é vazio. Então, a fim de teste, eu posso colocar um print aqui dentro, dizendo que o arquivo foi criado. E caso contrário, else, eu vou printar a mensagem de erro. Então, executando esse código, eu vou abrir o nosso diálogo e nele eu vou criar um arquivo Python chamado exemplo. Clicando em salvar, vocês verão que o diálogo será fechado e a mensagem "o arquivo foi criado" será printado, ou seja, o objeto de arquivo não era vazio, portanto, entrou nessa seção. Caso no meu diálogo eu não crie nenhum arquivo e clique em cancelar ou no fechar, vocês verão que a mensagem será de erro, porque esse objeto de arquivo retornado do nosso dialog será vazio, não existirá. Agora que a gente tem esse tratador de erros, caso o usuário crie efetivamente um arquivo, nós podemos utilizar o objeto de arquivo juntamente com o método write, de modo que entre os parênteses nós podemos informar algum texto para escrever no arquivo recém-criado. Então, por exemplo, eu posso escrever uma sintaxe em Python para printar Olá Mundo. E por fim, ao escrever em um arquivo, nós temos que aplicar ao objeto de arquivo o método close, que fechará todas as conexões àquele arquivo, salvando efetivamente as informações. Então, executando esse código, aqui no nosso diálogo, eu vou sobreescrever aquele arquivo de exemplo. Clicando em sim, o arquivo vai ser criado. Vou fechar meu programa e indo no desktop, clicando para editar com o idle, aparecerá essa janela, porque a gente escreveu diretamente com outra formatação. Clicando em OK, aquele texto que eu escrevi com o método write aparecerá aqui da forma que eu escrevi. Para finalizar a aula, nós vamos estudar o método askSaveAsFileName. Esse método, diferentemente do primeiro, não retorna um objeto pronto para tratamento, mas sim o caminho até o novo arquivo criado. Esse método assemelha-se ao askOpenFileName da aula passada, cujo objetivo é retornar somente o caminho de um arquivo. Então, no nosso código, eu vou criar um segundo método chamado salvar no diretório. Entre os parênteses eu vou inserir o self e aqui a gente vai estudar o askSaveAsFileName. A estrutura se mantém a mesma, então eu posso criar aqui um objeto chamado arquivo2, por exemplo, utilizar o módulo FileDialog e acessar o askSaveAsFileName. Entre os parênteses não é mais necessário inserir um mode, então o que nos resta é inserir as demais opções se quisermos, como título, diretório inicial, extensão padrão, tipos de arquivos, entre outros. Então, eu posso colocar, por exemplo, que a extensão padrão que será salva será os arquivos .texto. E eu posso também informar que o diretório inicial será o desktop. E abaixo dessa linha, eu vou printar esse objeto self.arquivo2, de forma que o caminho apareça no console. E, obviamente, nós devemos ligar esse método recém-criado com a opção do menu, utilizando o command. Agora sim, eu vou executar esse código e, clicando na segunda opção, será aberto o mesmo diálogo, sem nenhum tipo padrão de arquivo, porque não foi definido
a opção File Types. Então, eu vou criar, por exemplo, um arquivo chamado test3. Vou clicar em salvar e vocês verão que, logo que eu salvei o arquivo, foi printado o caminho até esse novo arquivo. Esse método é útil para a criação de funções no código que retornem o diretório no qual o novo arquivo foi salvo, para a utilização futura em outras partes do algoritmo. Essa foi a aula de hoje, mostrando como salvar informações em arquivos de modo a armazenar definitivamente os dados inseridos pelo usuário. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.